Vai ajudar hoje? Você vai ajudar? Vai não, né? Olá! A gente começa agora a quinta aula do curso de Introdução ao R. Na aula número 3, a gente falou como armazenar no R dados quantitativos e dados qualitativos. Os dados qualitativos na estatística podem ser divididos em dois tipos, os qualitativos nominais e os qualitativos ordinais. Qual a diferença entre eles? Vamos pensar em dois exemplos de variáveis qualitativas. A nacionalidade de uma pessoa e o grau de satisfação de uma pessoa em relação a um serviço. Quais são os possíveis valores para essas variáveis? A nacionalidade de uma pessoa pode ser brasileira, argentina, japonesa, húngara, entre várias outras. O grau de satisfação de uma pessoa com um serviço pode ser medido, por exemplo, usando uma escala Likert de 5 pontos, que é aquela escala quando a gente está usando um serviço, por exemplo, de telemarketing, pedem para a gente fazer uma avaliação, é aquela avaliação de 1 até 5, sendo que 1 é nada satisfeito e 5 é totalmente satisfeito. Qual a diferença entre essas variáveis dos dois exemplos que eu dei? A nacionalidade é uma variável qualitativa que não é passível de ordenação. Então eu não consigo dizer que a nacionalidade brasileira é maior que a nacionalidade húngara ou é menor. Uma vem antes, outra vem depois. A gente não consegue colocar isso em ordem. No caso do grau de satisfação com o serviço, eu consigo estabelecer uma ordem lógica. Então eu sei que nada satisfeito pode vir antes e totalmente satisfeito vem depois. A nacionalidade de uma pessoa é um exemplo de variável qualitativa nominal, onde não é possível estabelecer uma ordem lógica, enquanto o grau de satisfação com o serviço, medido na escala Likert de 5 pontos, é uma variável qualitativa ordinal, porque eu consigo estabelecer uma ordem que faça sentido. Por que eu estou falando disso? Lá na aula número 3, onde a gente falou dos tipos de variáveis no R, a gente falou em variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, mas a gente não especificou para o R essa diferença da variável nominal e da variável ordinal quando ela existe. E isso é muito importante para certas funções do R. E por que eu não falei isso antes? Porque a forma como a gente especifica isso para o R dependia do conceito de vetor que a gente viu na última aula. Agora que a gente viu o conceito de vetor, a gente pode falar dos fatores. Os fatores no R são a maneira como a gente especifica os possíveis valores das variáveis qualitativas para que o R entenda se tem algum tipo de relação de ordem ou não tem e fazer alguns outros tipos de manipulação no caso de a variável ser qualitativa. Parece confuso? Vamos ver uns exemplos e a gente desconfunde tudo isso. Vamos começar a aula de hoje com um exemplo. Suponha que a gente tenha dados das vendas de um certo modelo de carro em uma concessionária para o dia de hoje. Suponha que as possíveis cores do carro sejam vermelho, azul, prata e preto. E daí um consultor me passa que hoje ele vendeu, daí vou colocar isso num vetor, um carro vermelho, um outro carro vermelho, um carro prata e um carro preto. Vou executar essa linha e o R vai armazenar para mim como um vetor de caracteres de 4 elementos, como a gente viu na última aula. Mas algumas funções do R vão pedir que a gente armazene isso como um fator. Porque quando você armazena como um fator, o R entende que essa variável pode assumir um número finito de valores. Olha só, aqui são 4 cores possíveis, nada mais que isso. E quais são esses valores possíveis? Como eu faço para transformar isso num fator? Eu vou fazer vendas hoje, fator, então eu estou armazenando em outro espaço, recebe
factor, que é a função para criar um fator, vendas hoje. Se eu executo essa linha, o R armazena esse cara como um fator. E se eu mostro isso na tela, vendas hoje fator, o que aparece na console para mim? Aparece que esse objeto ele tem aquela listinha que eu tinha aqui, vermelho, vermelho, prata e preto, só que ele mostra aqui os levels, os níveis. Os níveis do fator são prata, preto e vermelho. Ué, mas cadê o azul? Bom, eu só passei isso aqui para o R do jeito que estava. Eu pedi ele para transformar essa lista num fator. E aí o que ele fez? Ele viu, olha, as categorias diferentes que eu tenho aqui são vermelho, prata e preto. Você não me falou nada de azul. Como que eu faço para colocar o azul aqui? Eu tenho duas formas. A primeira é fazer isso desde o início. Então eu vou remover o que eu tenho aqui, o meu ambiente. Vou limpar a tela para ficar mais fácil de ver. E vou fazer de novo. Então eu vou pegar esse vendas hoje, vou armazená-lo como um vetor de caracteres. E agora eu vou fazer o fator a partir dele. Para eu especificar os níveis logo de cara, como eu faço? Eu vou passar um outro argumento para a função factor. Além do meu vendas hoje, que são os meus dados, eu vou escrever aqui, separado por vírgula, levels igual, daí eu vou abrir um vetor onde eu vou especificar os possíveis níveis. Quais são as minhas possíveis cores? Vermelho, azul, prata, preto. Vou tentar abrir aqui para ficar mais fácil de ver. Então, o que eu fiz aqui? O meu vendas hoje fator, ele vai ser a função factor aplicada àquela minha listinha das vendas. E eu estou especificando que os possíveis níveis são vermelho, azul, prata e preto. Aí o R vai entender que isso daqui é uma variável qualitativa, essas cores, e que ela tem esses possíveis valores, ainda que na minha listinha eu não tenha nenhum carro azul que foi vendido. Para a gente isso pode parecer que não é importante, mas para o R é. Vocês vão ver depois que algumas funções do R, quando você passa um conjunto de dados qualitativos como fator, a coisa funciona muito melhor. Vou voltar aqui e vou dar um Ctrl Enter nessa linha. Agora ele armazenou para mim isso em um fator de 4 níveis. Agora os níveis são vermelho, azul, prata e preto. Eu falei que tinha um outro jeito de fazer isso, e esse outro jeito é fazer a operação posteriormente. Vou de novo apagar aqui, que está no meu ambiente. Vou limpar a tela, para ficar tudo mais fácil de a gente enxergar. Eu vou fingir que eu tinha feito igual eu fiz da outra vez. Vou apagar daqui para frente, fechar, igual eu fiz na vez anterior. Eu vou primeiro armazenar a minha listinha de vendas e vou transformá-la num fator. Daí, se a gente for ver, ainda está com os 3 níveis, mas eu consigo acrescentar um nível aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer levels, abre parênteses, vendas hoje, fator, levels, recebe. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando essa função levels para acessar os níveis desse fator e eu estou usando a setinha de atribuição para modificar. Então, eu estou vindo aqui nesses níveis e estou acrescentando uma coisa que eu quero. E o que eu quero? Eu quero aquela minha lista correta. Vermelho, azul, prata, preto. Vou executar essa linha. E agora, se eu pedir para o R para ver o que tem nesse fator de novo, olha só, funcionou do mesmo jeito. Tenho a minha listinha de vendas,
e tenho os 4 níveis adicionados a posteriori. Então, se você esqueceu de adicionar algum nível, você pode usar esse tipo de código para acrescentá-lo posteriormente. Vamos para um outro exemplo, onde eu vou falar de rótulos de fatores. Vou apagar mais uma vez meu ambiente e minha tela e o script. Opa! Suponha que eu tenha dados que dizem respeito ao gênero de algumas pessoas. Vou colocar isso num vetor. Vou pôr aqui masculino, feminino, masculino. Armazenei isso num vetor de caracteres. E agora eu quero transformar isso num fator. Tranquilo, mesma coisa do exemplo anterior. Se eu fizer assim, ó, usar a função factor direto, não vai ter problema se eu delimitar que as minhas categorias são masculino e feminino. Por quê? Porque aqui na minha listinha que eu estou usando para criar o fator, aparecem os dois casos. Eu teria que mexer nisso se eu tivesse uma outra categoria ou mais outras categorias. Por exemplo, não respondeu. Aí eu teria que especificar isso nos níveis do fator. Mas o que eu quero mostrar aqui é uma outra coisa. Suponha que você tenha recebido os dados desse jeito. Tá? Aqui a gente inseriu, mas você poderia ter recebido isso de outra pessoa. E a pessoa escreveu masculino, feminino por extenso, do jeito que está aqui. Só que você acha que você mudar esses rótulos pode facilitar a sua análise de alguma forma. Então eu quero mudar de masculino para M e de feminino para F. Dá para fazer isso aqui na função de fator. Nesse caso, eu vou ter que especificar os níveis, levels. Daí os meus níveis são feminino, masculino. E eu vou passar para essa função mais um argumento, que é o argumento labels. E esse argumento labels vai ser um vetor onde eu vou colocar aquilo que eu quero substituir na ordem. Feminino eu quero mudar para F, masculino para M. Eu vou colocar aqui F e M. Para vocês verem a função inteira, eu estou passando para factor o meu vetor de caracteres, os meus níveis e os rótulos que eu quero passar para os níveis. Vou executar essa linha. Daí se eu pedir para o R para dar uma olhada nesse cara, olha o que ele vai me mostrar. Vai me mostrar que eu tenho M, M, F, F, M e os níveis são F e M. Pode ficar mais fácil para trabalhar depois, em vez de ficar escrevendo sempre por extenso. Para o nosso último exemplo, vamos considerar o seguinte conjunto de dados. Risco, recebe. Daí eu vou colocar os riscos de algumas aplicações financeiras. Vou colocar alto, alto, baixo, moderado, moderado. Daí eu vou criar um fator para essa variável. Risco, fator, recebe. Factor, risco, como nós já tínhamos visto. Eu não vou especificar os níveis aqui porque eu só quero 3 níveis mesmo. E os 3 já aparecem aqui, alto, baixo e moderado. Eles já estão aqui nos dados que eu estou usando para criar o fator. E eu não vou especificar nenhum rótulo porque eu não tenho interesse em trocar os rótulos disso. Então só assim resolve. Vou executar a primeira linha e vou executar a segunda linha. Agora qual é a cara disso? Vamos ver. Olha só, eu tenho esses dados, alto, alto, baixo, moderado, moderado, e os níveis são alto, baixo e moderado. Beleza. Só que nesse caso, esses dados são de uma variável qualitativa
ordinal. Isso quer dizer que existe uma ordem razoável possível. Eu consigo ordenar como baixo, moderado e alto. E se isso não for especificado para o R, a gente pode ter algum tipo de dor de cabeça para usar algumas funções. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vou fazer primeiro uma tabela de frequência para esses dados. É uma tabela que conta as ocorrências de cada categoria dentro de um conjunto de dados. Vou fazer então tabela, recebe table, que é a função para a tabela de frequência, risco, fator. E o que tem nessa tabela? Vamos ver. Eu tenho as categorias, alto, baixo e moderado, e a quantidade de ocorrências para cada um. Vou passar os dados dessa tabela para um gráfico. Antes de mais nada, o gráfico que vai sair para mim ainda vai sair com uma cara que não é muito legal. A gente ainda não está customizando o gráfico, ainda não está mexendo com cor, com legenda, com escala. Então, isso vai ficar para um próximo momento. Não se preocupa com a cara feia do gráfico. Mas para o nosso exemplo, vai funcionar. Vou usar a função barplot, que é para gerar um gráfico de barras. Vou gerar esse gráfico com os dados da tabela. Olha só o que vai acontecer. O R está mostrando essas categorias no gráfico de barras numa ordem que talvez não seja aquela que eu espere. Alto, baixo e moderado. Uma ordem antinatural que pode atrapalhar a leitura, pode atrapalhar a compreensão de quem estiver lendo o seu gráfico. Vamos ver como é que resolve isso? Eu vou primeiro remover, usando a função rm que a gente viu lá na terceira aula, o meu risco fator e a minha tabela, porque eu vou fazê-los outra vez. Executar essa linha e eles foram apagados da memória. Quando eu for transformar o meu vetor de risco em fator, olha só o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer da seguinte forma, eu vou usar factor, risco, só que dessa vez eu preciso especificar duas coisas. Primeiro, levels, que são os níveis. Daí eu tenho que colocar naquela ordem que eu quero. Vou colocar baixo, moderado, alto. E vou ter que colocar mais um argumento, que é esse daqui, ordered. E esse argumento vai ter que ter o valor T maiúsculo de true. Ou seja, eu estou especificando para a função que existe uma ordem para esses valores, para esses níveis. Vou abrir um pouco aqui para vocês verem a função inteira. Olha só o que está acontecendo. Eu estou criando o meu fator para o vetor de risco, usando a função factor. Então, eu estou criando a partir do vetor de risco, e os níveis são baixo, moderado, alto, e eu estou passando um parâmetro aqui para dizer que a ordem importa. Portanto, ele vai entender que esse vem primeiro, depois esse e depois esse. Vou executar essa linha de código para mostrar para vocês o que acontece. Vou pedir para ver na console a cara desse negócio que eu criei. Olha só como é que fica. Ele me dá os valores que tinha lá no vetor, alto, alto, baixo, moderado e moderado. Só que dessa vez ele me diz que os níveis são baixo, menor que moderado, menor que alto. Então ele está entendendo que tem uma ordem. Vamos ver como é que isso impacta o nosso gráfico de barras? Vou fazer uma tabela mais uma vez. Tabela recebe table, risco, fator. Vamos ver a cara da minha tabela. Olha só, aqui ele já colocou em ordem para mim, na ordem que eu queria. Vamos ver se isso acontece também no gráfico de barra. Barplot, tabela. Agora sim. Agora eu tenho baixo, moderado e alto. A gente pode, portanto, encontrar algumas situações do R em que, se a gente não especificar que os meus dados qualitativos são um fator e existe uma ordem específica, a gente pode ter alguma dor de cabeça, ok?
Na aula de hoje, a gente falou sobre fatores. Os fatores são como o R trata as variáveis qualitativas que servirão de entrada para alguns métodos e modelos estatísticos. Na próxima aula, a gente volta a falar de estruturas de dados. Vamos falar das matrizes. Te vejo lá!